Foi no ano de 1970, quando o INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, se instalou numa cidade, numa região do estado de Roraima, com a intenção de fundar a cidade de Rorainópolis. Esta cidade está às margens da BR-174, a mais importante do estado. O INCRA implantou um programa para distribuir terras, e isso atraiu pessoas de todo o Brasil para aquele lugar. As pessoas queriam um lugar próprio para morar, e com a possibilidade de adquirirem terras em seu próprio nome, distribuídos pelo INCRA, as pessoas começaram a sair de toda a região do Brasil e foram para o estado de Roraima, a novíssima cidade Rorainópolis. João e sua família também foram para lá. João chegou naquele lugar depois de adquirir um pedaço de terra. Ele começou a criar galinhas e também algumas cabras para manter o sustento da sua família. João morava com a sua esposa e também tinha 2 filhas, ainda pequenas, as quais precisavam de sustento. Numa noite, João escutou barulho no seu galinheiro e saiu para ver o que estava acontecendo. E ele percebeu que havia um animal muito grande lá dentro. E aquele animal sacrificou todas as suas galinhas. E João viu-se em apuros, porque não havia mais os ovos nem a carne de galinha para o sustento das suas filhas, da sua esposa, enfim, para sustentar sua família. Ficou as 3 cabras que ele tinha, das quais ele conseguiu leite para dar às suas filhas beberem. 2 noites depois, novamente aquele animal apareceu e conseguiu sacrificar uma das suas cabras. João estava ficando preocupado e começou a procurar na cidade próxima alguém que lhe vendesse uma espingarda. Ele disse que daria um fim naquele animal que estava atacando aquela região. E lá na cidade ele descobriu também que outras pessoas estavam com a mesma ideia. Estavam buscando armas para conseguir caçar aquele animal que estava destruindo os seus galinheiros e também atacando sua criação de gado. Mas depois de conseguir a sua arma e voltar para casa, João ficou algumas noites espiando com a intenção de pegar em flagrante aquele animal. Mas o animal não apareceu. Foram vários dias de vigília em busca daquela fera que estava atacando as criações das pessoas que estavam morando naquela região, mas aquela fera desapareceu daquele lugar. Então João ficou em dúvida, conversou com alguns vizinhos e chegaram à conclusão de que o animal só poderia ser alguém que eles conheciam, que estava se transformando naquela fera. E ao divulgarem que eles haviam comprado armas para atirar naquele ser sinistro que aparecia durante as noites, aquela pessoa nunca mais voltou ali. Será que deixou de se transformar? João acredita que não. Todos chegaram à conclusão de que aquela fera se tratava de um lobisomem e que só poderia ser alguma pessoa dali do meio deles que se transformava. E quando ficou sabendo que estavam preparando uma armadilha para caçá-lo, essa pessoa mudou a sua tática e foi se transformar em outro lugar, em atacar outro território, em outros sítios e outras fazendas, porque ali as coisas começaram a ficar perigosas para ele. Essa história acabou assim? Não acabou dessa forma. E também nem iniciou desse jeito, ali, nas terras do João e dos seus vizinhos também. João contou pra gente como tudo começou. João disse que havia uma lenda entre os habitantes da Amazônia sobre um avião pequeno que desapareceu misteriosamente na vastidão da selva. Esse tempo era o ano de 1955 e diziam que aquele avião transportava apenas 2 passageiros, um piloto experiente e um homem estranho
que parecia ter algo de sombrio em seu olhar. Enquanto sobrevoavam a densa floresta, uma tempestade repentina os pegou de surpresa, sacudindo o frágil avião. O piloto lutou bravamente para manter o controle da aeronave, mas os ventos violentos e a chuva torrencial tornavam a tarefa quase impossível. Foi então que o passageiro estranho, até então silencioso, começou a se contorcer em sua cadeira, emitindo gemidos guturais. Diante dos olhos atônitos do piloto, o homem começou a se transformar lentamente, assumindo uma forma bestial e aterradora, a de um lobisomem. A fera, agora descontrolada, investiu contra o piloto, revelando um ódio profundo em seus olhos selvagens. Uma luta desesperada se desenrolou dentro da cabine do avião, enquanto o piloto tentava se defender dos golpes ferozes do lobisomem. Apesar de seus esforços, o piloto foi vencido pela força sobrenatural da criatura, e o avião, já instável pela tempestade, começou a perder altitude rapidamente, mergulhando em direção às copas das árvores. Com um estrondo ensurdecedor, a aeronave se chocou contra a densa vegetação lá da selva amazônica, espalhando destroços por todo o lugar. O piloto perdeu sua vida instantaneamente no impacto do avião, mas o lobisomem sobreviveu milagrosamente, emergindo dos destroços ferido, mas ainda continuava vivo. Ferido e enfraquecido, o lobisomem se arrastou para fora dos destroços do avião e desapareceu na selva, onde passou a viver como uma criatura das sombras, assombrando as profundezas da floresta amazônica. Desde então, os habitantes locais relatam avistamentos esporádicos da misteriosa criatura, uma lembrança sombria daquela terrível noite em que um pequeno avião caiu na selva e um passageiro se transformou em uma fera sobrenatural. Depois de contar essa lenda para os seus vizinhos, João percebeu que muitas pessoas não acreditavam nessa história e que achavam que poderia ser um outro animal. Mas muitos aceitaram a história que João contou e não duvidaram que realmente alguém ali do meio deles se transformava num lobisomem. E era esse mesmo que estava atacando os seus currais e também os seus galinheiros. E infelizmente, por eles terem falado e divulgado que haviam comprado armas para fazer uma armadilha para o lobisomem, a pessoa ficou sabendo e foi embora daquele lugar. Mas com certeza o lobisomem não deixou de existir. Em algum lugar, no meio daquela floresta amazônica, este lobisomem ainda continua assustando as pessoas que moram em sítios, em chácaras e fazendas, e pessoas que andam durante a noite por algumas estradas de terra, principalmente na sexta-feira, quando tem lua cheia. Ouve-se, no meio daquelas florestas, uivos aterrorizantes que saem lá das profundezas da escuridão e chegam até os ouvidos das pessoas que moram naquela região. Samuel Henrique, que se diz neto do seu João, foi quem escreveu um e-mail e encaminhou para nós do canal Contos do Além e nos contou essa história. Ele disse que quando criança, ele tinha muito medo de também avistar o lobisomem, o qual o avô dele dizia que tinha visto várias vezes durante o tempo que moraram naquela região. Só depois de adulto, enquanto estava pilotando seu caminhão, numa estrada de terra em viagem de uma cidade para outra, Samuel disse que acabou atropelando um animal muito grande. Aquele animal tinha o corpo de homem, mas tinha também a estatura de um gorila. Não era um homem natural, não era uma pessoa normal. Depois de atropelar aquele animal, ele parou o caminhão rapidamente. Ele ficou preocupado em ter machucado demais aquele ser. E enquanto os faróis estavam acesos, ele viu que aquele bicho enorme ficou em pé dentro do caminhão. Provavelmente não foi muito machucado
e em seguida aquele animal saiu correndo para o meio do mato. Durante alguns minutos, Samuel ouvia os seus uivos que iam se afastando daquele lugar. Samuel disse que com certeza aquele animal que foi atropelado por ele naquela estrada de terra também era um lobisomem. Ele só não sabe dizer se era o mesmo lobisomem o qual o avô dele tinha visto várias vezes. Talvez tenha sido algum descendente daquele lobisomem que já era provavelmente com a idade bem avançada. Mas como ele se transformava num homem durante o amanhecer, talvez ele tivesse uma vida normal. Se casou, teve filhos e assim foi dando sequência à sua maldição durante o tempo em que viverem naquela região.